Nesse vídeo eu vou comentar sobre a nova certificação que a Microsoft está trazendo para os computadores portáteis, os notebooks, e sobre os processadores de arquitetura ARM e como isso vai impactar e vai mudar como os computadores portáteis vão ser no futuro. A Microsoft anunciou no mês de maio de 2024 a certificação Copilot Plus PCs, que é uma certificação para os computadores que atendem os requisitos para poderem rodar as ferramentas de inteligência artificial que vão estar presentes na nova versão do Windows 11, que é o sistema operacional da empresa. A principal questão que essa certificação requisita é o processador ter uma NPU. NPU é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, significa Unidade de Processamento Neural, que é como se fosse uma CPU, né? Um processador de computador, mas é um processador específico para processamento de dados referente à inteligência artificial. E com isso, esses computadores vão poder rodar essas ferramentas de inteligência artificial de maneira local, não de maneira por nuvem, né? Que é comumente utilizado pelas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, no qual você utiliza ele enviando os comandos, mas esses comandos são processados pelo data center, pelo servidor em nuvem, e não pelo seu computador de forma local. Com isso, essas ferramentas de inteligência artificial vão poder ser executadas de maneira offline, diretamente no computador, e inclusive nos softwares que as pessoas usam para as tarefas de trabalho, como edição de vídeos, como por exemplo a Adobe aqui anunciou que vai ter no Photoshop. Você vai conseguir rodar essas ferramentas de inteligência artificial do software do Photoshop de maneira local, sem estar conectado com a internet, como outros softwares também anunciaram aqui em parceria com a Microsoft, como DaVinci Resolve ou CapCut. Além de ter essa NPU, a Microsoft requisita para poder ter essa certificação que o computador tenha um SSD de 256 GB de armazenamento e também 16 GB de memória RAM. Certo, então essas são as especificações para você ter um computador com essa certificação da Microsoft. E nesse anúncio, a Microsoft enfatizou muito os processadores da empresa Qualcomm, que é a fabricante dos chips Snapdragon, que é a maior fabricante de chips para dispositivos portáteis do mundo. A maioria dos celulares, smartphones, né, que tem um processador muito bom, vem com o Snapdragon. Por exemplo, o Galaxy S24 Ultra tem um Snapdragon. Atualmente, os processadores de celular mais fortes, né, do mundo Android são dessa fabricante, que são os processadores Snapdragon. E essa fabricante anunciou o processador Snapdragon X Elite, que é esse processador aqui. Esse processador promete, né, essa que é a principal diferença, né, é o principal diferencial, e por isso que eu acho que vai ser uma grande mudança de chave no mundo dos dispositivos portáteis, né, dos computadores portáteis, porque atualmente os computadores portáteis não têm uma eficiência energética muito boa. Quase todo notebook que você adquire aí, se você já teve um notebook com alta performance, né, para trabalho, ou um notebook gamer, você percebe que o principal ponto negativo é a questão de eficiência, né? Ele tem um processamento bom, mas em compensação ele não tem uma eficiência energética boa. A bateria desses computadores dura muito pouco. Então, por mais que ele te entregue um desempenho muito bom, você não consegue ficar fora da tomada, né, só na bateria por um bom tempo. E isso, querendo ou não, é um ponto muito negativo, pensando que esses computadores foram pensados para serem computadores portáteis. Essa mudança já está ocorrendo através da Apple, né? A Apple, de certa forma, foi pioneira nesse aspecto. Esses computadores, né, que a gente tem atualmente, conforme você tem esse problema de eficiência energética, né? Da performance, exige muito da questão energética e deles não terem uma performance fora da tomada muito boa, né?
essa questão impacta na portabilidade. E esses computadores são feitos através da arquitetura, né? A arquitetura seria como o processador interpreta a informação e processa aquelas informações, é como ele funciona. Atualmente os computadores, eles têm uma arquitetura chamada x86, que é uma arquitetura dos desktops, né, principalmente, mas também que vai equipada nos notebooks. E essa arquitetura, ela tem uma forma de funcionar mais voltada para a performance. Ela te entrega performance de forma bruta, né, mas ela não tem uma boa eficiência energética. Ela te entrega performance, mas em compensação com isso, ela não te entrega uma eficiência energética boa. Para os computadores de desktop, que são os computadores de mesa, isso não tem problema, isso é um ponto positivo, porque o computador de mesa ele não é um computador feito para ter portabilidade. Então o foco dele é te entregar desempenho. Mas os computadores portáteis, né, como os notebooks ou também outros dispositivos portáteis, como celular, tablet, etc., precisam ter um equilíbrio entre a performance e a eficiência energética. E os processadores como esse da Snapdragon, que é o Snapdragon X Elite, que vai estar equipado nesses computadores que vão ter essa certificação da Microsoft, ele é feito numa arquitetura chamada ARC, que é uma arquitetura que visa manter uma eficiência energética boa, porque ela foi criada para dispositivos portáteis. Então, ela tem que entregar um desempenho razoável, um desempenho bom, mas ela também tem que entregar uma boa eficiência energética. E esses processadores ARM, eles não são muito utilizados nos mundos dos computadores portáteis, dentro do mundo dos notebooks. A Apple, conforme eu falei anteriormente, foi pioneira porque ela criou uma linha de notebooks com processadores dessa arquitetura ARM, que são os processadores da linha M. Isso começou em 2020 com o processador M1. E assim ela conseguiu fazer com que os dispositivos portáteis dela, como os MacBooks, ganhassem eficiência energética e, de certa forma, ganhassem um diferencial, e fez como uma ditação de mercado de como os notebooks iriam funcionar. Antes dessa mudança, né, os notebooks têm, né, de certa forma, feitos, né, dessa arquitetura, uma autonomia de 3 horas no máximo, 4 horas no máximo. E com essa mudança para os processadores ARM, a Apple conseguiu fazer com que os notebooks dela tivessem autonomia de bateria de por volta de 8 a 9 horas. Isso, querendo ou não, é uma mudança muito significativa e muito boa para quem utiliza notebooks para trabalho e precisa usar ele por longas horas fora da tomada. Isso, querendo ou não, é uma mudança muito significativa de como os notebooks vão funcionar e etc. Além disso, com isso, né, as outras empresas tiveram que mudar o seu posicionamento de mercado, né, e fazer esses processadores ARM entrarem nos notebooks. Isso é o que está acontecendo agora no mundo dos computadores que usam Windows, né? A Snapdragon está criando esses processadores ARM que tem uma boa eficiência, né, entregam uma boa performance e tem eficiência energética. E a Microsoft está fazendo com que o sistema operacional dela, que é o Windows, esteja otimizado para poder utilizar esses processadores. Ela já tinha feito isso antes, mas antes tinha algumas problemáticas que o sistema operacional não estava muito compatível com esses processadores. Tinham programas que não funcionavam porque eles não estavam programados para esse processador e não tinham uma emulação. Um ponto positivo da Apple é que quando ela lançou os processadores ARM, que são os processadores da linha M, nos seus notebooks, ela, por mais que os programas não funcionavam, né, de forma nativa nos notebooks, eles ainda não estavam preparados, mas ela criou um sistema de emulação que simula que o processador, em vez de ser ARM, ele é daquela arquitetura x86 e assim consegue executar um programa dessa arquitetura x86, que é a arquitetura convencional dos computadores, na arquitetura ARM, fazendo assim com que você não tenha uma perca, né, de utilização de programas. Mas a Microsoft agora, através dessas novas versões do Windows, vai estar focando
nessa questão de trazer, né, essa compatibilidade com os processadores ARM. Isso, querendo ou não, vai mudar muito o jogo de como os computadores portáteis vão funcionar, vão ter mais eficiência energética e vão ter uma performance boa. E mantendo a eficiência, assim, fazendo com que a gente realmente possa utilizar eles de maneira portátil. Usar eles por 10, 11 horas de duração. Por exemplo, a Acer anunciou esse modelo aqui, que é o Swift 14, que promete 26 horas de duração. É quase o dia inteiro fora da tomada. Então isso é um ponto muito positivo. E isso, querendo ou não, é uma mudança muito significativa no mundo dos notebooks. A gente vai ter computadores eficientes e que entregam quase a mesma performance dos processadores anteriores e também dos computadores desktop. E além disso, vai ter a inteligência artificial nessas novas versões do Windows e também nesses processadores que têm essas NPUs, que são essas unidades específicas para processamento de inteligência artificial. Isso já tem em placa de vídeo, principalmente da Nvidia, mas querendo ou não, elas têm uma performance, né, muito forte, mas elas não têm a eficiência energética que esses processadores ARM estão prometendo. Então provavelmente é por isso que a Microsoft não enfatizou muito nisso. Certamente ela deve estar também com a parceria com a Qualcomm, que é a fabricante desses processadores Snapdragon. Mas as placas de vídeo também têm NPUs que conseguem executar ferramentas de inteligência artificial. Mas agora o Windows vai ter mais integração com inteligência artificial, mais recursos de inteligência artificial e também vai estar preparado para os processadores ARM. Isso, querendo ou não, vai ser uma grande mudança. A união da inteligência artificial e da otimização do Windows e os processadores ARM agora nos notebooks. E, querendo ou não, vai ser uma nova era para os computadores. Vão ser mais eficientes e a gente vai ter a mesma performance, de certa forma, e vamos conseguir produzir mais através da inteligência artificial. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpem os erros de português e um pouco os erros de dicção, né? E também de oratória, mas eu vou melhorar. Até mais. Deixem um like e se inscrevam no canal.